Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Sejam bem-vindos, queridos e amados filhos de Deus. Sejam bem-vindos a esse momento formativo com o Diário de Santa Faustina. Hoje vocês não sabem o que é que esperam vocês aqui. Tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai dizer: meu Deus, pensei estar sendo esquecida por Deus e na verdade estava sendo objeto da predileção de Deus. Pois é isso que Santa Faustina hoje vai nos ensinar. Eu quero ler para vocês o início do parágrafo 23, foi o que eu concluí ontem a formação, para recapitular também aqueles que chegam hoje pela primeira vez. Eu quero a acolher e quero já pedir que vocês peçam a intercessão de Santa Faustina. Olha, para mim particularmente, ela tem sido amiga fiel, né? Amiga santa fiel. Não tem coisa melhor do que termos os amigos no céu. Então, Santa Faustina tem sido já, claro, lógico, devido ao momento da Hora da Misericórdia também, que ela é a secretária da Misericórdia, mas na minha vida pessoal, religiosa, tem feito toda a diferença, um dia após o outro, com maior aproximação a Santa Faustina também. Então, coloca aqui nos comentários: Santa Faustina, rogai por mim. E assim ela vai te ajudar nesta caminhada, um dia após o outro. Lembra que alguns dias atrás, a formação, um dos dias, nós trazíamos, o Senhor deixou esta frase forte: um dia após o outro, uma tribulação após a outra. Santa Faustina vivia um momento de cada vez, uma fase da vida de cada vez. Se essa fase era feliz ou se essa fase era de sofrimento, não importava. Ela vivia com o mesmo compromisso de sempre e com a mesma humildade de sempre também, olhando para ela, para a miséria dela, para a pequenez dela. Olhava tanto que destruiu o primeiro diário, não é? Mas ao mesmo tempo olhava para o compromisso com Deus. Olhava para esse compromisso. Então, ao mesmo tempo que ela, pela humildade, se via muito pequena e indigna da missão que Deus deu a ela, ao mesmo tempo ela via-se também muito amada por Deus e por isso se abandonava nos braços dele. Então, deixa eu ler o pedacinho de ontem do parágrafo 23, é um parágrafo bem grande. Vamos ficar somente nele hoje. Quero que vocês leiam ele mais uma vez depois, tá bom? É uma aula mesmo, que tenho tentado dar para vocês, na medida também da minha limitação, para que vocês consigam aplicar na vida de vocês aquilo que têm aprendido. Então, ela diz que no final do primeiro ano de noviciado começou a escurecer dentro da sua alma. Não sentia consolo na oração. Lembrava ontem daqueles momentos, não é, em que não sentimos muito consolo na oração. Ela tinha que fazer um grande esforço para a meditação e o medo começou a tomar conta dela. Adentrando mais profundamente em mim mesma, nada vi além de uma grande miséria. Vi também claramente a grande santidade de Deus. Esse é o sinal de que se uma alma ela está caminhando para a virtude ou para o escrúpulo. O escrúpulo, ele é defeito. Não vou falar dele hoje propriamente dito, mas você pode encontrar aqui também no nosso canal, pesquisar o que é escrúpulo. Mas escrúpulo, a pessoa pensa que está está aperfeiçoando-se na santidade, mas não está. O escrupuloso, a pessoa escrupulosa, ela só vê a miséria sem ver a misericórdia de Deus, sem ver a possibilidade dela melhorar. E outra, ela vê pecado onde não tem. Ela vê pecado onde nem a igreja, onde nem Jesus disse que tinha. Então, é um exagero grande demais. Depois eu prometo trazer, irmã Tereza e Letícia me lembra de trazer mais detalhadamente o que é isso, tá bom? Não é isso que acontece com Santa Faustina. Cada vez que Santa Faustina via a miséria dela, claramente ela via a santidade de Deus. Claramente ela via o amor de Deus. E por isso ela se jogava. Por isso se tornou a grande santa. Porque viu a pequenez dela, mas ela não ficava na pequenez, nem no sofrimento, nem na escuridão, nem na dor, nem nada. Ela se jogava nos braços de Deus. Então, adentrou profundamente dentro dela, viu sua miséria, e isso é importante nós fazermos, mas viu também a grande santidade de Deus. Não tinha coragem de levantar os olhos para ele, mas lançava-me por terra a seus pés, implorando misericórdia. Passaram-se assim quase 6 meses, e o estado da minha alma não mudava em nada. A nossa querida Madre Mestra encorajava-me nesses momentos difíceis. Ontem frisei para vocês 2 pontos importantes, né? A perseverança na oração e na confiança em Deus, independente do tempo em que se fique numa prova espiritual. Devido aos 6 meses que Santa Faustina
passou, o que nos mostra essa perseverança dela. E, ao mesmo tempo, o não confiar em si mesmo, buscar a confiança sempre em Deus em primeiro lugar. E depois também numa pessoa que tenha mais condições e sabedoria, discernimento e maturidade também de ajudar você. Então, essas recapitulações que faço para vocês no início da formação é proposital. É para que você grave melhor, para que quando passar por uma situação parecida com a de Santa Faustina, rapidamente você lembre do ensinamento, coloque em prática e assim consiga êxito nas suas lutas. Então, a cena de hoje, do capítulo de hoje é o seguinte. Santa Faustina diz assim: no entanto, mesmo a madre encorajando ela, esse sofrimento aumentava cada vez mais. Aproximava-se o 2º ano do noviciado. Quando eu me lembrava de que tinha que fazer os votos, um tremor dominava a minha alma. Não compreendia nada daquilo que eu lia. Não era capaz de meditar. Parecia-me que a minha oração não era agradável a Deus. Ao receber os santos sacramentos, imaginava que com isso ofendia ainda mais a Deus. Olha os pensamentos que o inimigo ia colocando, tentando. Exatamente por quê? Porque Santa Faustina estava avançando, não somente na vida religiosa em termos formais. Agora vai ser noviça. Agora vai fazer os votos, nas formalidades da vida religiosa. Mas ela avançava numa confiança em Deus, ela avançava numa união maior com Deus. Então, avançava também nas lutas e nas batalhas interiores. Parecia-me que a minha oração não era agradável a Deus. Contudo, o confessor da época não permitiu que eu abandonasse uma só santa comunhão. Deus agia de maneira estranha na minha alma. Eu não compreendia absolutamente nada do que o confessor me dizia. Verdades simples da fé tornavam-se incompreensíveis para mim. Tão grande era a luta dela que ela não conseguia entender o que o padre falava para ela na confissão. Ela não conseguia entender o que ela lia. Ela não conseguia entender verdades simples da fé. Por exemplo, ela não fala nesse parágrafo, mas algumas verdades da fé eu posso falar para você. Aquilo que nós, como católicos, somos obrigados a acreditar. Por exemplo, que Jesus ressuscitou. Que a Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. São verdades de fé. Nós somos obrigados a acreditar. Se não acreditamos, não estamos de acordo com a fé católica. Então, ela quer dizer isso. Não é que ela não acreditava, ela não conseguia entender quando o padre explicava. Não era uma questão de fé que ela passava ainda. Era somente uma purificação da alma e ela não conseguia entender mesmo mentalmente. Verdades simples da fé tornavam-se incompreensíveis para mim. A minha alma se atormentava por não encontrar satisfação em nada. Num certo momento, eu tive a firme ideia de ter sido rejeitada por Deus. Ideia. É importante prestar bem atenção nas palavras de Santa Faustina, porque ela é muito exata no que ela sentia. E isso já é um ensinamento também. É importante que você, quando vá se confessar, quando vá se aconselhar com alguém, quando vá conversar com um coordenador de grupo de oração, seja exata naquilo que você sente. É isso. Você não vai nem aumentar, nem diminuir. Então, ela diz, eu tive a firme ideia de ter sido rejeitada por Deus. Esse pensamento terrível atravessou a minha alma. Nesse sofrimento, a minha alma começou a agonizar. Queria morrer e não podia. Veio-me pensamento, por que buscar as virtudes? Por que mortificar-me se nada disso agrada a Deus? Quando contei isso à Madre Mestra, recebi esta resposta. Saiba a irmã que Deus a está destinando a uma grande santidade. É sinal de que Deus deseja ter a irmã no céu, bem perto de si. Que a irmã confie muito em nosso Senhor. Então, esses pensamentos aqui são muito comuns nos corações, na alma de pessoas que querem avançar e que, na verdade, o Senhor busca. O Senhor quer, atrai, um crescimento maior. Se você se identificou com algum desses sentimentos ou pensamentos de Santa Faustina, por isso que é importante a orientação espiritual, por isso que é importante a direção espiritual com o sacerdote, uma confissão com certa frequência, uma confissão que, dependendo também, como eu dizia ontem, das condições do sacerdote, se ele pode ali gastar um tempo maior com você,
iluminar a sua alma. Porque muitas vezes vai ser a tentação do demônio para você não se entregar à misericórdia de Deus, mas, ao mesmo tempo, a maneira que devemos buscar de enxergar que Deus pode estar destinando você a uma grande santidade. Uma grande santidade não significa ser místico, ter visões como Santa Faustina tinha, mas caminhar nas virtudes. Veja que aqui, lembra que eu falei para vocês, quem não estava desde o início, eu recordo agora, que Santa Faustina, quando as coisas aconteciam com ela, e que dizia respeito à vida dela, à vocação dela, ao coração dela, ela não tinha visão nenhuma, praticamente nenhuma. Mas para a humanidade, para o povo de Deus, aí Jesus mostrava tudo detalhadamente para ela. Ela via, né? Tinha as visões. Mas ela caminhou na fé, como você, como eu, como todos nós. Então, isso daqui que Santa Faustina passa nesse parágrafo e conta, você pode estar passando agora ou pode vir a passar. E é importante saber, isso não significa nem sempre, na verdade, Deus não rejeita nenhuma alma humana. Isso não significa que Deus está rejeitando você. Significa uma purificação da alma para uma maior união com Ele. Mas uma maior união com o Senhor precisa que o coração esteja purificado. Precisa que a alma, que os apetites, que as paixões, que aquilo que é mais baixo no ser humano, as tendências, a inclinação para o mal, para o pecado, seja purificado. É para que passe a querer a Deus e não ao pecado. Então, Santa Faustina também passou por isso. Mas olha a resposta da Madre Mestra para ela. E hoje pode ser a resposta da Rainha do Céu, que é a Madre Mestra maior nossa, não é para você. Saiba, irmã, saiba você, que Deus a está destinando a uma grande santidade. É sinal de que Deus deseja ter a irmã, ter você no céu, bem perto de si. Que a irmã confie muito em nosso Senhor. Confie em nosso Senhor, você pode ser santo, pode ser santa neste século, neste tempo difícil que nós vivemos, com tantos empecilhos para a santidade brilhar no mundo. Mas é possível. Por isso, a grande mestra, a rainha do céu e da terra, a quem Santa Faustina também se apegou tanto, a mãe de misericórdia, quer ser a sua auxiliar nesse caminho para a santidade. E Jesus quer ser o teu consolo. O parágrafo 23 não terminou, mas fica com esse ensinamento de hoje, tá bom? Vamos agora rezar, vamos nos entregar ao Senhor, vamos pedir a sua infinita misericórdia. E se seu coração está em grandes trevas, em grande escuridão, ou, no mínimo, alguma tristeza, alguma nuvenzinha que está passando, também é tempo de você se entregar para Ele. Jesus, eu confio em vós.